amor e sem maldade, né? A gente não sabe os compromissos, né? Tomara que seja só a chuva, né? Que eles estejam bem, né? Mas graças a Deus que você está aqui nessa tarde, enfrentou a chuva, enfrentou o friozinho, né? E está aqui na presença do Senhor. A palavra de Deus diz, agindo Deus quem? Agindo Deus quem? Impedirá. Gente, não é porque está chovendo lá fora que eu estou desanimada, não. Pelo contrário. Eu, quando vou pregar, eu fico muito animada. Muito mesmo. Né? É um privilégio a gente poder ministrar a palavra do Senhor. E nessa tarde eu gostaria que você realmente cresce nessa palavra que diz: agindo Deus, quem impedirá? Porque é sobre o poder de Deus que nós vamos falar. Abra sua Bíblia comigo em 2 textos. Nós vamos ler apenas um versículo de Provérbios, que se encontra no capítulo 11, verso 25. E depois a gente vai lá para o 1 Pedro, capítulo 3. Mas vamos ler primeiro o texto do Antigo Testamento e depois vamos ao Novo Testamento. Provérbios 11, verso 25. Diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou ler mais uma vez para ficar aí gravado no seu coração. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Agora vamos pular lá para o Novo Testamento. 1 Pedro 3, verso 9. 1 Pedro, verso 3. Aliás, capítulo 3, verso 9. Diz assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Nós já recebemos a bênção por herança, amém? Isso é uma coisa maravilhosa, a gente poder ler e saber que nós já recebemos a bênção do Senhor por herança. Eu gostaria de meditar com você nesses 2 textos da palavra do Senhor, sobre o tema, o poder da bênção, né, de Deus contra, em meio à toxicidade, né? Acho que é isso, né, que eu coloquei como tema. Porque eu não escrevi aqui, porque eu vou contar para os irmãos e as irmãs. Eu mudei o tema, sabe por quê? Na verdade, eu tinha colocado o tema assim: quebrando o ciclo do mal com o poder de abençoar. Ficou bonito também, né? Mas, às vezes as pessoas têm uma ideia assim: nossa, a pastora virou, né, pentecostal, né? Eu sou presbiteriana com muito orgulho, mas eu prego a palavra de Deus e não tem problema nenhum tema. Mas assim, para chamar a atenção, né, eu resolvi colocar isso, que também está dentro do que eu vou falar, que é o poder da bênção em meio à toxicidade. Essa palavra toxicidade tem sido muito comum hoje as pessoas falarem sobre toxicidade. Tem um livro de um pastor da nossa igreja, Marcos Copesca. Ele é muito bom, já escreveu diversos livros, é um homem de Deus e muito estudado, muito conceituado. Ele tem um livro que ele lançou agora, ele me deu um livro inclusive, Relacionamentos Tóxicos. E eu terminei o livro, muito bom, viu? Quem quiser ler, eu depois empresto, com 2V, vai e volta, tá? Mas é muito bom. E eu fiquei pensando nisso, né? Nós temos vivido dias de muita toxicidade. Toxicidade, aí a gente vai para trazer uma palavra mais comumente usada e a que nós conhecemos, é maldade, né? Às vezes, quase sempre, nós precisamos lidar com o mal, com a maldade que habita nas pessoas. Quando nós vamos para a filosofia, e nesse sentido eu sou bem hobbesiana, né?
Hobbes ele vai falar assim: o homem é essencialmente mau. Mas um contraponto que nós encontramos dentro da filosofia também é um outro filósofo chamado Rousseau. Rousseau vai falar que o que torna o homem mau é o ambiente que ele vive, é a sociedade, né? São os fatores externos. Eu sou mais hobbesiana, porque eu acredito que o pensamento de Hobbes tem mais a ver com a palavra de Deus, né? Que fala que todos nós pecamos, né? Pecado original. E a gente vai falar um pouco de como a maldade, a vingança, o querer, o desejar mal para o outro se torna um ciclo tóxico e intoxica a nossa espiritualidade. Ah, mas eu sou de Deus. Eu sei que você é de Deus. Eu também sou de Deus. Mas já teve momentos assim que você já teve um pensamento igual do salmista Davi, né? Senhor, né? Vai à frente, né? Vai aniquilando. Porque é da nossa natureza pecaminosa. E nós vamos aprender que Deus nos chama para quebrar esse ciclo. Por isso que eu ia pôr como título isso, né? Quebrando o ciclo do mal com a bênção, o poder de Deus. Por quê? Porque Deus nos chama. A missão de Deus no mundo foi para quebrar e derrotar o mal. E nós vamos ver aqui pela palavra de Deus que Deus derrotou o mal. Só que nós precisamos e lutamos diariamente contra o mal e contra a maldade. E nós precisamos ter um comportamento que é o comportamento de filhos e filhas de Deus, né? A carne milita contra nós, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Mas nós precisamos, né, domar, né, os nossos instintos, domar os nossos pensamentos, as nossas vontades à luz da palavra e também do poder de Deus. Então nós precisamos escolher. Nós vamos continuar com o ciclo do mal, que já está presente no mundo e na humanidade, ou nós vamos nos colocar como instrumentos de Deus, usados por Deus, para romper com o mal e aniquilar o mal, mesmo contra aquelas pessoas que intentam contra nós, ou situações também. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a presença do mal no mundo. O mal ele entrou no mundo através do pecado original. Adão e Eva pecaram, então todos nós desobedecemos e também nos tornamos maus perante Deus. Estávamos afastados de Deus, condenados à morte eterna. Mas então, desde esse momento, o mal começou a se manifestar. Através de como? Através da injustiça, através do ódio, através dos sofrimentos, não é? Quantas vezes as pessoas perguntam, né, pastora, mas eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, por que esse mal foi acontecer na minha vida, né? Por que isso foi acontecer agora, nesse momento? É o pecado, é a presença do pecado no mundo, né? O Senhor nos salvou, somos redimidos, comprados, somos nova criatura, mas mesmo assim ainda militamos contra o mal e muitas vezes sofremos a consequência desse mal. Mas, reconhecendo a presença do mal no mundo, nós também reconhecemos principalmente a presença de Deus. Por quê? Porque quando Adão e Eva eles pecaram e o mal então nos tornou então todos nós maus, homens e mulheres más, o Senhor, Ele não desistiu de nós. Ele não deixou, Ele não falou assim, olha, agora que Adão e Eva já comeram do fruto, agora que eles estão perdidos no pecado, eu vou largar esse povo para lá. Não. Deus continuou a se revelar, Deus continuou chamando o povo para uma reconciliação com Ele, chamando para se voltar para o Senhor, a reconhecer os seus delitos, a reconhecer os seus pecados. E quando nós lemos o Antigo Testamento, e muitas pessoas têm dificuldade de ler o Testamento, né? Porque o Testamento o Antigo Testamento, o Antigo Testamento muitas vezes ele representa um cenário não só de guerra, mas de sangue, né? De povos contra o outro povo,
de maldade, e a lei de Talião, né, que dizia olho por olho, dente por dente, ou seja, a retribuição. A lei ali no Antigo Testamento que imperava era a retribuição, mas Deus levantava os seus escolhidos, os seus servos, as suas servas, para levantar e conduzir o povo e trazer de volta o povo à reconciliação com Deus e buscar a vitória em Deus. A Bíblia nos alerta que o mal, desejar o mal, retribuir com o mal, ele não vem de Deus. Deus não nos abandonou a nossa própria sorte. Deus não abandonou os seus filhos ao mal, para que vivêssemos na maldade. Tanto é que Ele enviou Jesus. Jesus é a ponte, né? Jesus é essa ponte que aniquilou o mal, mostrando que Deus é um Deus gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, e nos abençoou com a vinda de Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós entendemos, veja, porque nós precisamos ter essa visão espiritual. Nós somos espirituais, e quem é espiritual enxerga as coisas que acontecem no mundo com os olhos espirituais. A nossa tendência muitas vezes é racionalizar o mal que está no mundo, né? E não vermos isso como uma batalha, né? Uma batalha que nós temos que enfrentar, e não enfrentamos sozinhos, enfrentamos com a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é anterior ao mal, não é verdade? A presença de Deus criou tudo e todas as coisas. Então nós, ao mesmo tempo que reconhecemos a forma como o mal entrou no mundo, nós reconhecemos a graciosidade, a bondade, a benignidade, a misericórdia de um Deus que não nos abandonou, mas que veio com toda a força e com todo o poder, se revelando a nós e mostrando o jeito certo de viver, enviando então Jesus. Por isso que nós encontramos muitos relatos no Novo Testamento, Jesus falando, olha, vocês viviam assim, né? Mas agora eu digo para vocês, né? Amem os seus inimigos, né? Orem pelos que vos perseguem. Não tratem mais como era na antiga lei, né? Porque agora vocês estão debaixo da graça. Nós precisamos entender isso, que a maldade no mundo, ela se levanta através de situações, de coisas e até mesmo de pessoas, né, que tentam destruir muitas vezes os nossos sonhos, a nossa vida, o meio que nós vivemos. Mas Deus não nos chama para revidar. Deus nos chama para abençoar. Pastora, mas isso é difícil, né? É muito difícil. Eu não vou falar para você que é fácil, mas a palavra do Senhor, ela nos mostra esse caminho. Veja, o texto de Provérbios nos fala, aquele que dá alívio, recebe alívio também, não é? A palavra não vai falar, você tem alívio, então você dá alívio para os outros. Aquele que dá alívio, recebe alívio também. Por que nós podemos dar alívio? Porque Deus está presente em nós, porque Deus habita em nós. E porque Deus habita em nós, então nós entendemos, como está escrito na palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados, contra os governadores das trevas desse século, porque nós estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo, meu irmão e minha irmã, que você olha a sua vida e talvez você se questione por que da maldade, por que o mal está no mundo, veja, nós somos essa consequência. Mas, apesar do meio tóxico que nós vivemos, né, de maldade, de pessoas que não creem em Deus, de pessoas que muitas vezes maquinam o mal contra outro, nós não devemos ser inimigos dessas pessoas, porque o nosso Deus é um Deus reconciliador. E como o nosso Deus é um Deus reconciliador, nós também somos chamados, somos enviados para reconciliar as pessoas a Deus e também conosco.
Por isso, as forças espirituais do mal que agem por meio da inveja, né? Eu estou falando aqui porque na nossa caminhada pastoral e no nosso dia a dia a gente escuta muito. Muita gente vem se aconselhar com a gente falando: pastor, eu estou sendo vítima de uma inveja muito grande, porque eu comecei a subir no meu emprego isso, e fulano que estava lá não gostou, e achou que tinha que ser ele está puxando o meu tapete, ou mesmo na família, né? Fulano tem inveja da sogra, né? Porque a sogra trata mais bem uma nora do que a outra, né? Eu brinco que eu não vou ter isso, né? Eu só tenho uma filha, então vou ter só um genro, né? Então não vai poder falar mal da sogra, né? A sogra vai puxar o saco do genro. Mas isso pode acontecer também no meio familiar. Às vezes um filho, né? E aí tem a palavra do Senhor que nos fala do filho pródigo, né? E o filho mais velho, que o filho mais velho ficou enciumado, porque achou que não era justo aquilo que tinha acontecido com o filho que saiu e gastou tudo, e ele lá, cuidando, né, das coisas e cuidando dos afazeres ali da família, né? Quantas famílias têm isso? Um irmão inveja o outro, porque um comprou o carro, quer um carro melhor que aquele, pôs a criança numa escola, não, vou pôr em outra, pôs a criança para viajar para tal lugar, vai em outro lugar. Por isso que o mal é um ciclo literalmente tóxico, e que as pessoas acham que é normal. E nós, como cristãos, também podemos cair na ilusão de achar que isso também é normal. Mas quando você vive conforme o mundo, você se torna mundano. Mas quando você vive como um discípulo, uma discípula de Jesus, alguém que conhece o Senhor, você luta contra o mal, mas você não se suja com ele. E digo mais, você não tem medo dele, porque você sabe quem está com você. Abençoar, mesmo os que tentam te prejudicar, é uma forma de resistir às forças do mal. Abençoar, mostrando que nós pertencemos ao reino, e não ao reino deste mundo, porque a palavra vai falar que o mundo jaz no maligno. Logo, se ele é o maligno, dele vem o mal, dele vem o intento contra o outro, e as maldades e tudo mais que nós falamos aqui. É a raiz do mal. Mas nós que conhecemos a Deus, somos chamados a viver pelo reino de Deus. Porque a nossa raiz é a raiz de Jesus. É aquele que enfrentou todas as adversidades, enfrentou pessoas, situações, mas não blasfemou contra o Pai, mas permaneceu firme até o fim, e por isso que ele venceu todas as coisas. Em segundo lugar, primeiro reconhecer, né, como o mal entrou no mundo, ter esse olhar espiritual e saber que Deus, ele está conosco também e nos redimiu. O segundo nós rompemos com o ciclo do mal, com os ataques do mal, de forma superior, com a autoridade de Cristo. E aí eu pergunto para você, uma pergunta bem simples: quem tem mais poder? Deus ou o diabo? Deus. Aí a gente tem que falar alto, né? É Deus que tem poder. Só que o que acontece muitas vezes conosco, quando acontecem as coisas na nossa vida, muitas vezes a gente fica com medo. Eu acho que é o inimigo. Eu acho que é o mal. Deixa eu contar uma situação que uma vez eu passei pastoralmente com uma pessoa, que ela tinha comprado um terreno, esse terreno era baldio, e era um terreno muito bom, num bairro de Curitiba nobríssimo, e ela comprou por uma pichincha, porque a pessoa estava vendendo, né, aquele terreno para se desfazer. E aí, ela, passado 2 semanas, ela foi visitar lá de novo o lugar, para ver se estava tudo certo, enfim, né, a cerca e tal, e ela encontrou uma macumba feita contra ela. Tinha o nome dela e tinha uma cama, com várias coisas assim escritas, que eu não vou falar o que mas tinha lá esse trabalho, e ela disse que jogou no lixão, né, bem longe dali, mas ficou muito preocupada e com medo,
E depois de alguns dias veio e procurou a gente. Falou assim, olha, eu me deparei com isso e eu vou confessar, eu estou com medo. Né? E aí eu perguntei para essa pessoa, quem é maior? Deus ou o diabo? Deus. Então por que temer? Por que temer? Não é? Se o poder, se eu estou em Deus, se eu creio em Deus, se eu sou filha de Deus, nada, nem ninguém vem contra nós. Já foi aniquilado na cruz. O sangue de Jesus tem poder. E porque o sangue de Jesus tem poder, então nós não precisamos temer a essas coisas. A gente precisa entender que o sangue de Cristo por nós na cruz tem efeito para esta vida e para a vida eterna. Então o que o outro fala, o que o outro inveja ou faz, não pode, não tem poder contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem? A nossa própria mente, a nossa falta de fé, a nossa falta de crença, de prática do dia a dia. Perdoem o que eu vou falar, mas eu vou falar isso na autoridade de Cristo. A gente não pode ser crente frouxo, gente. Crente frouxo sucumbe diante das dores, diante da maldade. Não, pode vir. Quem está comigo é Deus. Quem está comigo venceu o diabo. Quem está comigo venceu a morte e todas as coisas. O sangue de Cristo está sobre mim, então nada vai poder me abalar. Claro que só contando, a gente fez uma oração, ela ficou em paz, né? Que as obras foram desfeitas e nada tem poder quando nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Jesus falou, toda a autoridade do céu me foi dada. Agora essa autoridade está sobre nós. Então nós rompemos com o ciclo do mal a partir do momento que nós entendemos a nossa identidade em Cristo, que nós somos seus filhos, e como diz o texto de 1 Pedro, quase um trava-língua, né? 1 Pedro 3:9, nós recebemos a bênção por herança. A bênção de Deus está sobre nós. Então nós rompemos o ciclo da maldade e quebramos de tal forma que ele não tem efeito mais sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, porque eu estou debaixo do poder e da autoridade de Cristo. É assim que nós precisamos viver e lidar com o mal no mundo. O inimigo não pode nos causar dano, porque Cristo está em nós e é por nós. Por isso não tema. Está com medo de A, B, C ou D? Não, clame o sangue de Cristo. Clame o poder e a autoridade de Jesus que está sobre você. Deus nos deu autoridade sobre a obra maligna. Está escrito em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada causará dano. Não é o medo que nos protege, o medo nos enfraquece. O medo faz com que a nossa fé possa sucumbir. Mas é quando nós entendemos que a autoridade de Jesus está sobre nós, para não qualquer maldade, todo e qualquer intento contra o mal sobre nós. Lembrando que a nossa luta, conforme diz a palavra, não é contra pessoas, mas é contra o espírito do mal que habita no mundo e faz com que essas pessoas fiquem cegas. Por isso nós precisamos declarar que a autoridade do Senhor está sobre nós. E quando nós declaramos que nenhum mal nos atingirá, não é, vamos dizer assim, é como que as pessoas falam quando elas fazem simpatia, né? Tem gente que acredita nessas coisas, né? Não, é fé, é a atuação da nossa fé, de nos colocarmos em posição mesmo de vitória, porque o Senhor mesmo nos fala, Mateus 16:19, eu te darei a chave do reino dos céus,
Tudo que ligares no céu será ligado na terra, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que é isso? Autoridade. Deus nos deu autoridade. Eu não sei qual a área da sua vida que você está precisando agir com a autoridade de Cristo contra o mal, contra a maldade. Mas saiba que o poder de Cristo está sobre a sua vida. A autoridade de Cristo nos abençoa, quebra esse ciclo de mal e nos mostra o quanto nosso Deus é poderoso, o quanto Deus nos abençoa. E porque Ele está conosco, eu não preciso tomar a mesma atitude que o outro está tomando. Eu não preciso temer o que está vindo contra mim, mas eu enfrento com fé, com confiança, com ousadia, com autoridade do Senhor. O mal não tem, nunca teve, não tem e nunca terá a última palavra sobre nós. Amém? Vou repetir. O mal não teve, não tem e nunca terá a última palavra sobre nós. Porque a palavra de Deus sobre nós é que a autoridade dele está sobre a nossa vida. Ele nos protege, ele nos livra, ele nos dá a vitória. Nós temos uma posição. Não é a posição de medo, não é a posição de derrotados, mas é a posição de vitoriosos, conforme está escrito na palavra do Senhor. Vocês são mais do que vencedores em todas as coisas. Essa é a nossa posição. A partir do momento que nós entendemos que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como diz a sua palavra, eu vou usar um palavreado do dia a dia. Nós não descemos do salto. Nós não nos prostramos. Mas nós erguemos a cabeça, porque o Senhor está conosco. E Ele é maior. Amém? 1 João 4,4 diz isso. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Tinha uma música que falava assim, né, Paulo? Você lembra, porque é da nossa época, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é viva, é verdadeira e que nos diz que o nosso Deus é maior. Ele tem a vitória, porque nós estamos eles, nós também somos vencedores. Em último lugar, como que então nós quebramos de forma prática o ciclo do mal? Através do poder da bênção do Senhor. Aquele que dá alívio recebe alívio. Mas quando nós revidamos, quando nós respondemos da mesma forma, ou respondemos com medo, ou com nos afugentar, nós precisamos entender que nós estamos aqui com um propósito muito maior. E se nós vencemos pelo Senhor contra o mal, então o Senhor quer nos usar para romper com o mal no mundo. E o revide não demonstra que você é filho de Deus. Porque aqui mesmo Pedro vai falar, não retribua o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, abençoem. Bendigam. Ah, mas eu não estou com vontade nenhuma. Vai sem vontade mesmo, né? A Bíblia não está falando para você fazer isso quando você tiver vontade, se estiver calminho, né? Aliás, a palavra do Senhor nos diz, né? Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, né? Muda de atitude, pode até sim, porque Deus sabe que a gente é humano, né? Aí a gente lembra que a gente é crente. Outro dia, a minha filha chegou muito chateada em casa, porque teve uma atividade na educação física, e ela falou, mamãe, todo mundo ficou tirando sarro de mim e tal, e eu fiquei muito chateada, e me chamaram disso e daquilo, bullying, né? Tal do bullying, né? E me chamaram disso e daquilo. Por quê?
Por que as crianças são tão más? Por que as crianças têm que fazer isso? Gente, a gente escuta, quem já teve filho pequeno, né? A leoa aqui, né? Mas eu vou lá nessa escola, onde já se vê onde que estava o professor numa hora dessa, né? Não vou lá tirar satisfação, vou falar que essas crianças precisam de educação, né? Tudo aquilo que você também já fez, né? Não me julguem, sou pastora, mas sou humana também, né? E aí eu falei, filha, infelizmente na sua vida, você vai ter que lidar com pessoas más. Nem todo mundo tem o seu coração. Nem todo mundo tem a bondade que eu vejo no seu coração, porque nem todo mundo conhece a Deus, né? Nem todo mundo conhece a Deus. Então, a gente fica triste, a gente confessa para o Senhor. Senhor, eu fiquei triste com aquilo que aconteceu. Eu não gostei que fulano falou isso, aquilo de mim. Mas confessa. Confessa, porque isso vai trazer alívio. E você vai voltar a encarar essas pessoas, porque você é superior. Eu falei para ela, você é superior. Você não vai fazer a mesma coisa. Porque ela falou assim, na hora me deu vontade de falar umas coisas. Mas assim, eu não falei, né? Mas eu não falei. Tem um vídeo que até uma vez eu mostrei para ela, né? Que a criança chega para a mãe e fala assim, mamãe, fulano fez isso, aquilo. Eu senti uma raiva, olha, que não foi de Jesus aquela raiva, né? Era uma raiva que não era de Jesus, né? E realmente, né? Mas controlou, né? Por quê? Porque nós somos superiores. Nós não precisamos retribuir. Nós precisamos confessar aquilo que vai no nosso coração. E falar, Senhor, isso está acontecendo. Não deixa o mal prevalecer contra mim. Que eu possa já ou depois, no momento que o Senhor tratar o meu coração e as minhas feridas, porque há situações que nós lidamos com o mal, que causam feridas profundas em nós, e é difícil às vezes perdoar as pessoas. Mas trabalha em mim, da mesma maneira que o Senhor está trabalhando em mim, trabalha no outro também. Trabalha no coração dele, trabalha no coração dela, trabalha nessa situação, para que o seu nome seja engrandecido. Abençoar não é sinal de fraqueza. É sinal que você é filho de Deus. É sinal que você é redimido. É sinal de que você confia principalmente na justiça divina. Dessa ninguém escapa, nem a gente. Né? Por isso que a gente tem que cuidar, né? Com aquilo que a gente deseja para o outro. Porque a mesma justiça que nós queremos para o outro também está sobre nós. Ore, entregue para Deus seus sentimentos de dor, de raiva, de mágoa. Confesse a dificuldade de ser sincero, de falar, Senhor, eu não tenho condições de ser sincero nesse momento. Mas uma hora o Senhor vai quebrantar, o meu coração quebranta. Escolha abençoar com fé, com obediência a Deus, porque abençoar é uma decisão. Se a maldade, como diz Hobbes, né, o homem é essencialmente mau, ou seja, está na nossa carnalidade, mas nós somos templo e casa do Senhor, então nós decidimos agir como filhos e filhas de Deus, para que o ciclo da maldade quebre na autoridade espiritual que está em nós. Eu vou falar uma outra coisa aqui que eu marquei já para encerrar. Proteja a sua mente, a sua alma e o seu espírito. Lembra que o pastor Carlos falou aqui esses dias, né? O corpo, alma e espírito, né? Proteja. Evite leituras, livros, conteúdos que não edificam e propagam muitas vezes heresias. Hoje, com a internet, é muito fácil você ver coisas que, mas foi fulano que falou, que não foi fulano que falou, né? Eles fazem com que a pessoa, está lá uma imagem da pessoa, a pessoa fala, mas não é ela. Ela não disse aquilo. Então, muito cuidado. Busque orientação dos pastores, dos líderes, presbíteras da igreja, antes de seguir filosofias do mundo e teologias que não provêm da palavra do Senhor. E declare a bênção. Aquele que dá alívio, recebe alívio. Se você revidar da mesma maneira, mais peso você traz sobre a sua vida e a vida da outra pessoa, e você fica amarrado nesse ciclo que não tem fim.
Por isso, fale, creia, tenha fé e vença o mal, porque o Senhor está ao nosso lado. Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas dificuldades, mas Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos protege e nos dá a vitória sobre todas as coisas. Quando eu abençoo os meus inimigos, Deus transforma o mal em bem. Diante da luta que talvez você esteja passando, travando contra o mal, situações, ou dessas que eu falei aqui, inveja, ódio, rancor, escolha o Senhor. Escolha viver o amor que tem no coração do nosso Senhor através da sua vida. E tenho certeza que você vai romper com o mal. É assim que a gente rompe com o mal. Não é revidando, não é pagando na mesma moeda. Não é. Aí nós perdemos a razão e ainda nós denegrimos o nome de Deus. Denegrimos quem nós seguimos. Portanto, você pode sim vencer o mal, mas com as armas corretas que a própria palavra de Deus nos instrui. Amém? Amém. Vamos colocar em pé?